Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo, hoje, 17 de outubro de 2024. Mais uma vez, estamos abrindo um espaço aqui para um momento de reflexão, de aprendizado, de troca de opiniões, que buscam sempre enriquecer nossa vida, nosso dia a dia, nossa posição como empresários, executivos, conselheiros, pessoas que atuam nos diversos mercados onde atuamos. E nesse momento do ano, né, chegando aqui no último, no último trimestre do ano, dentro das empresas, a grande maioria delas está vivendo seu ambiente de reflexões sobre o futuro. Não é? O que vai acontecer no próximo ano, para onde nós vamos, como nós vamos lidar com esse cenário, já partindo até dos desafios que se apresentam entre as notícias de economia, o ambiente político no Brasil e fora do Brasil, que naturalmente nos afetam. Para isso, nós trouxemos uma convidada que nos deu a honra de participar aqui da nossa conversa, que é a Lorena Laudares. A Lorena é cientista política, mestre em ciência política pela Universidade Federal Fluminense. Ela é membro do Macro Strategy do BTG Pactual e já vem de uma história longa aí no mercado financeiro, onde ela foi sócia da Orama, que faz parte hoje do grupo do BTG. Então, ela vai nos trazer um pouco da sua visão, da sua experiência. Num exercício de futurologia, ela não vai apontar o que vai acontecer no futuro, mas com certeza nos ajudará a lustrar um pouco nossas bolas de cristal para saber para onde vamos, onde nós vamos chegar. Sempre aqui com a gente também o Herbert Steinberg, que vai participar desse debate, a quem eu já chamo agora. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lorena. Muito obrigado pelo convite feito e aceito. Você é uma querida. Eu compartilhava com ela há poucos dias a ansiedade que conselheiros, donos de empresa, gestores, vivem nesta ambiguidade. A ambiguidade a gente sempre teve sobre tudo, sobre a economia, sobre os negócios, e nessa fase de fazer nossas apostas em investimentos e para o nosso orçamento, a roleta dos índices que afetam o nosso negócio, nos preocupa mais de entender alguns movimentos que parecem fantasia e outros que parecem contraditórios. No momento que há muita pressão do governo por tributos para supostamente fazer duas coisas: fechar as contas fiscais pelos compromissos que provavelmente o Lula não acredita, mas segue, e abastecer o dinheiroduto das questões sociais para garantir a pavimentação não só do PT e dele próprio em 26. Então, contraditório, tributo numa ponta, gastança na outra, e o mercado financeiro e a governança corporativa da qual nós representamos como protagonistas, cobrando uma postura austera, sendo que o nosso mundo de empresas está dentro deste ambiente contraditório, que tem todas as ambiguidades e dificuldades de antes e mais um pouco. Temos umas derivadas aí que a gente percebe, nada contra o BTG, viu, Lorena? Mas a gente percebe que o varejo, os bancos, de forma geral, estão de mal do varejo. Não fosse só isso, o maior concorrente hoje das CIAs, dos supermercados, do varejão de forma geral, da compra de carros, se chamam bets, ou seja, as apostas. As áreas de recursos humanos estão inundadas de problemas de pessoas endividadas com apostas e tendo que resolver socialmente dentro das próprias empresas. E não fosse só isso, a concorrência direta do dinheiro do consumidor tirando espaço de entrar gente nas lojas. Então a confusão é bastante grande e o que me encantou em você foi a sua visão, a sua clareza da interconectividade, interdependência dessas forças e uma conversa de alguém que é uma cientista política e que conhece economia pra caramba, então não é pouca coisa. Eu estou, de fato, encantado e agradecido, só para começar,
a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, viu, Lorena? Olá, obrigada, pessoal. Obrigada, Luiz. Obrigada, Herbert. É um prazer estar aqui com vocês, com o público de vocês. E eu acho que eu gostei muito da palavra, Herbert, que você usou, de ambiguidade. Eu acho que essa realmente é uma palavra que ajuda um pouco a gente a entender o ambiente que a gente está, né? De fato, a gente está num ambiente super complexo, a gente está num ambiente em que, de fato, existe uma diferença muito importante entre o timing do fiscal e o timing do fiscal para a política, né? E o timing do fiscal para o mercado financeiro. E eu acho que é nesse ambiente em que existem duas linhas do tempo diferentes em relação à urgência, a gente precisa entender o que que de fato é um ruído e o que que a gente está tendo de sinalização em relação, especialmente aí à política fiscal no Brasil. É um ponto que eu gosto, né, bastante de comentar, como o Luiz me apresentou, eu sou mestre em ciência política, e a ciência política, ela ajuda a gente bastante a olhar para essas questões fiscais por uma outra ótica. Porque no mercado financeiro a gente geralmente olha para a questão fiscal nessas relações de dívida PIB, né, na forma como isso se traduz em endividamento do governo. E na política, a gente entende que a política fiscal nada mais é do que uma política pública. Né? É competência constitucional do Congresso, está ali na nossa Constituição, no artigo 48, que é competência do Congresso legislar sobre o orçamento, sobre a questão tributária, sobre a distribuição de renda. Então, se a gente não entende a forma como a política vai alocar os recursos, a gente também não vai conseguir entender para onde é que vai essa questão fiscal, que talvez seja a grande dúvida aqui do mercado, o grande foco de incerteza que a gente está vivendo nesses momentos. E por que essa incerteza? Né? Eu acho que a gente tem aqui são praticamente quatro momentos muito importantes que a gente viveu nos últimos anos, que a gente chama de impulso fiscal. Né? O que é esse impulso fiscal? É um momento em que você tinha aqui um padrão, a partir desse momento se injetou uma quantidade de dinheiro na economia, esse dinheiro na economia ele vai ser gasto, seja, né, com comida, com consumo, com bet, com o que quer que seja, e isso trouxe para a gente, principalmente agora, nesse último ano, né? Nos últimos 2, 3 anos, a gente também já está vendo esse comportamento, uma expansão talvez não tão saudável assim da economia. Né? Se a gente pega o PIB, tem 3 anos que o Brasil cresce 3%, mas ele está crescendo 3% em que base? Né? Se a gente não olha nos dados que a gente tem do IBGE, enfim, das nossas estatísticas, um aumento de produtividade. Né? De onde é que está vindo esse crescimento? Se não está vindo da produtividade, isso eventualmente vai gerar uma inflação lá na frente. Eu acho que é essa a regra básica ali da economia. E aí, quais foram esses 4 momentos, né, de impulso fiscal que a gente precisa analisar, entender se eles vão se replicar para frente ou se foi, né, uma grande mudança de patamar e a partir de agora a gente está numa trajetória um pouco menos explosiva, ou se a gente vai de fato caminhar aí para um caminho sem volta aí, né, à beira desse abismo fiscal. Então, vamos lá, né? Assim, só organizando. Esses 4 momentos a gente entende como tendo sido, lá atrás, a primeira PEC dos precatórios, que foi quando a gente teve essa expansão de cerca de 90 bi dentro do orçamento, né? Abriu-se um espaço de algo como 90 bi no orçamento, quando o governo deixou de pagar ali os seus devidos, enfim, os devidos precatórios, que são líquidos e certos, né? São questões que, em teoria, não tinha muita dúvida em relação a esse pagamento. Isso foi lá em dezembro de 2021. Né? A gente teve esses quase 100 bilhões de reais sendo liberados no orçamento do ano seguinte, a partir do momento em que o governo não pagou esses precatórios. E aí isso foi um impulso lá atrás, e foi um impulso agora também, quando eles foram pagos. Né? Então, a gente teve esse pagamento de 90 bi entre o ano passado e esse ano, que não entraram na nossa conta ali do orçamento, mas que também são importantes porque isso chegou no bolso das pessoas, as pessoas consumiram, guardaram, botaram em bet, fizeram várias coisas com esses dinheiros. Um outro momento que eu acho que é legal da gente mencionar é aquela PEC Kamikaze, que aconteceu logo antes das eleições de 2022, foi em julho, mais ou menos,
que teve essa aprovação com o Congresso, né? A gente está falando aqui tudo de PEC, né, gente? PEC precisa de uma maioria constitucional, precisa de um apoio no Congresso, e o governo anterior e esse agora estão conseguindo esse tipo de aprovação, né? Porque realmente isso também, entender a governabilidade e o momento político que se está, ajuda a gente a entender se vai ter mais ou menos gastos para frente. Essa PEC Kamikaze, lá de 2022, colocou mais 45 bi na economia. E aí, logo depois que a gente teve a eleição, que o Lula ganhou, ele já assume, conseguindo também articular com o Congresso uma outra PEC, que é a PEC da transição, que colocou mais 145 bilhões de reais na economia, ou permitindo esse aumento desses gastos do governo. E aí, esses 145 bi da PEC da transição talvez seja um dos mais relevantes, porque é uma das grandes promessas do Lula, e que também eram promessas do Bolsonaro na época da eleição, era essa expansão do Bolsa Família para os R$ 600. Em 2018, né, o Bolsa Família era R$ 192. Hoje, se a gente pega, o ticket médio do Bolsa Família já passa dos R$ 640, porque são 600 do benefício padrão, mais ali alguns adicionais por filho, adicional por grávida, adicional, enfim, tem algumas outras constituições de família que permitem esse aumento desse benefício. E aí a grande dúvida, né, beleza, a gente saltou quase 3 vezes do gasto ali com Bolsa Família, e agora a gente está num ambiente em que o próprio estudo que saiu do Banco Central mostrou ali, foi um estudo que foi elaborado pelo Banco Central a pedido de um senador, que trouxe essa informação que foi um pouco. Todo mundo ficou meio chocado, né? Porque seriam gastos ali, de acordo com esse estudo, 10 bilhões de reais por mês com bets. E não só isso, né? A gente teria ali 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família que teriam gasto só no mês de agosto 3 bi em bet. Então, é um pouco dessa discussão sobre, será que esse dinheiro público, né, ele está sendo gasto de forma eficiente? Porque a gente entende que a grande dúvida em relação à questão fiscal, né, entendendo a questão fiscal enquanto uma política pública, toda política pública ela tem um objeto, ela tem um público-alvo, e ela precisa ter alguns critérios de validação se de fato ela está cumprindo o objetivo esperado e ser, né, eventualmente modificada ao longo do tempo. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né, da gente entender que a gente teve essa expansão fiscal muito forte ao longo de 2021, 22, 23 está colhendo e colheu isso, né, com esse crescimento que foi o ano passado, e 24 a gente ainda está nessa rebarba de uma grande expansão fiscal. E aí isso foram todos projetos que foram, inclusive, né, como eu comentei, aprovados pelo Congresso. E aí qual o momento que a gente está hoje? Né? Onde é que a gente entende, até do ponto de vista de mercado financeiro, como que o mercado está enxergando essas questões políticas? A gente está hoje num ambiente em que, por mais que no ano passado tenham sido aprovadas várias medidas de aumento de arrecadação, elas foram relativamente bem sucedidas quando a gente considera o que a gente está tendo de crescimento real da receita esse ano. Então, os dados mais recentes apontam mais de 9% de crescimento real das receitas do governo, em função das medidas que foram aprovadas ano passado, seja tributação de fundo exclusivo, tributação de offshore, teve mudanças ali no CARF, que ainda não teve tanto efeito, mas a gente espera que tenha algum nível de efeito para o ano que vem, teve alguma mudança em alguns gastos tributários. A gente teve uma série de modificações importantes num sentido de ampliar a base tributária. Essa é uma das grandes demandas que o próprio governo tem, principalmente porque cortar gasto é muito mais difícil, né? Assim, e é muito mais impopular também a gente ter um ajuste fiscal pelo lado da despesa. O ajuste fiscal pelo lado da receita, ele tem na verdade, tem 3 formas que se aumenta a receita do governo. Ou você cria um novo imposto, ou você aumenta a alíquota do imposto que já existe, ou você expande a base tributária. Você vai colocar mais gente para pagar um imposto que anteriormente não era pago. Então, são essas 3 formas que a gente entende que existe de aumentar essa arrecadação. E uma outra que é
um pouco mais orgânica, vamos dizer assim, é crescendo, né? Se o PIB cresce, as pessoas vão estar ali consumindo mais, vão estar produzindo mais, isso também acaba gerando um efeito importante na arrecadação do governo. E aí, a gente está nesse ambiente de estamos testando o arcabouço fiscal, que foi aprovado no ano passado, com uma série de dúvidas sobre a efetividade dele, sobre a própria capacidade e o compromisso do governo em entregar esse arcabouço fiscal, e o que a gente está enxergando hoje enquanto mercado desse ambiente. A gente entende que tem um desafio muito grande. Inicialmente, se a gente perguntasse para qualquer um do mercado financeiro no início desse ano, se a gente acreditava que 2024 o governo iria cumprir a meta, ninguém ia falar que o governo iria cumprir a meta, porque realmente existia uma dúvida muito grande sobre essas medidas que foram apresentadas de aumento de arrecadação, e existia também essa dúvida sobre a dinâmica de crescimento dos gastos. Hoje, a gente já entende, a maior parte do mercado, que 24 é um ano em que sim, a gente deve ter esse cumprimento da meta fiscal, no limite inferior da banda do arcabouço, tá? Sem muita, não é talvez um motivo de comemoração, mas sim de reconhecimento que minimamente a gente teve ali o governo foi bem sucedido nesse processo de aumento de arrecadação. E aí agora a gente quer que justamente o esforço fiscal venha com algum nível de consequência política também para o governo, nesse sentido de redução dos gastos. E a redução dos gastos, ela é obviamente mais difícil politicamente, e ela não iria acontecer, a gente já não esperava que ela fosse acontecer nesse ano antes desse período eleitoral. Até porque, se você faz algum tipo de ajuste fiscal logo antes das eleições municipais, o governo se torna o grande telhado de vidro ali para a oposição criticar, enfim, não ia ter, a gente já não esperava que tivesse. E aí, o que a gente hoje enxerga é que a gente está numa certa janela de oportunidade em que isso pode ser colocado para discussão, isso já seria algo positivo, mas o mercado ele está bastante descrente dessa capacidade de implementação dessa pauta. Porque não adianta só falar, a gente vai aqui cortar gasto, a gente vai fazer uma revisão dos programas, a gente vai fazer um monte de coisa. A gente precisa que de fato seja feito, né? Porque no final das contas, o que importa é a que nível a nossa relação dívida-PIB ela está, qual é essa trajetória e quando ela se estabiliza. Porque esse processo é o que vai determinar qual é a nossa taxa de juros de longo prazo, que vai ser justamente essa grande variável da economia que vai afetar todos os investimentos, que vai afetar as decisões de investimento das empresas, que vai afetar as taxas que eles vão conseguir financiamento. Então, acho que toda a discussão ela gira em torno de qual é a nossa taxa de juros estrutural neutra, em que patamar isso vai ficar, e se de fato esse patamar ele hoje está num nível maior porque, de fato, o governo não vai conseguir entregar uma questão fiscal sólida, ou se a gente tiver algum nível de consolidação fiscal, esse patamar pode ser um pouco menor. Então, acho que a gente está nesse talvez momento de inflexão muito importante da nossa economia, porque é o grande teste de fogo do arcabouço fiscal. Porque para o ano que vem, na peça orçamentária que foi encaminhada ali em agosto, o governo colocou quase 160 bilhões de reais de receitas que são ou extraordinárias ou receitas que são condicionadas, que ainda precisam de aprovação no Congresso. E essa é a grande dúvida, porque não nos parece que o Congresso, que não só o Congresso, né, mas que a sociedade aceita mais aumentos de impostos. Né? A gente está num certo esgotamento dessa estratégia de só um lado pagar a conta da questão fiscal. E aí, só acho que atualizando aqui com algumas notícias dessa semana e da semana passada, assim, estamos tendo um ambiente extremamente volátil, porque a gente tem falas parecendo desconexas entre o próprio Lula e a equipe econômica. Mas acho que já de antemão a gente entende que é natural na política que os políticos falem coisas diferentes para públicos diferentes. E essa eu acho que é a grande característica do Lula e a grande característica dos políticos de forma geral,
é que você vai falar o que o seu público quer ouvir. Só que qual que é a grande dificuldade hoje, e até mesmo, né, entendendo o Lula como uma pessoa que já passou pela presidência, que já esteve nesse lugar em outros momentos, e talvez momentos analógicos e não tão digitalizados, é que no ambiente analógico, as reuniões são fechadas, as reuniões são exclusivas, você fala para uma pessoa, você fala para outra pessoa, e vocês podem falar, ele pode falar coisas diferentes para públicos diferentes. Só que eu acho que agora, nesse ambiente digital, você não consegue mais segregar seus públicos. Então, a partir do momento em que uma fala ela chega para todos os públicos, isso gera um ruído adicional nessa comunicação do governo, porque o que talvez ele estivesse falando na sexta-feira para o público de Fortaleza, que ele estava na rádio de Fortaleza, que tem uma disputa entre PT e PL para segundo turno na eleição municipal, isso acaba se tornando uma pauta nacional, porque não existe mais essas barreiras, não existe mais essas focalizações de discurso. Então, quando o seu discurso ele se torna um discurso da massa, as consequências vão ser sempre sobre qualquer coisa que você fale. E aí, tentando nesse sentido, né, separar o que de fato é um sinal do que é um ruído, a gente teve logo em seguida a Simone Tebet, o próprio Haddad, e depois o Lula reconhecendo que é preciso fazer algum nível de ajuste pela lógica da despesa, né, pela lógica do gasto. E aí a dúvida fica: esse é um ajuste que é suficiente, é o necessário, é o correto? Como que é esse ajuste que está sendo proposto? E aí a gente percebe que o arcabouço fiscal ele tem algumas é, incongruências intrínsecas ao próprio desenho dele, à própria estrutura. Por quê? Qualquer arcabouço fiscal, e aí isso não importa se é no Brasil, se é numa empresa, se é o orçamento, né? Você fixa as despesas, você estima as receitas, e se você tem um arcabouço fiscal, o seu objetivo é você controlar essa sua trajetória da dívida. Então, hoje, o nosso arcabouço ele tem dois pilares que são extremamente importantes e que precisam estar juntos para ele funcionar. Não tem pilar capenga, não dá para ter um arcabouço capenga. Que é o pilar de você gerar resultados primários positivos, superávit, porque você quer pagar a dívida. E o outro é controlar o crescimento das despesas, que hoje tem esse patamar dos 2,5% real. Só que a primeira incongruência do arcabouço é que a gente tem quase como 70% das despesas obrigatórias indexadas ao salário mínimo, e o salário mínimo está crescendo, IPCA e NPC, né, inflação, mais 3%, que é o crescimento do PIB dos últimos 3 anos. Então, a gente está contratando um salário mínimo que cresce pelo menos 3% por mais 2 anos, que já é acima do limite superior desse crescimento das despesas, que é o 2,5%. Então, essa diferença já traz uma dificuldade para o arcabouço. E a outra dificuldade é a dinâmica de crescimento de linhas de despesa que são relacionadas à receita, que são os mínimos de saúde, de educação. E por que que isso é complexo? A gente acabou de falar que a receita está crescendo 9% real. Então, se eu tenho uma linha de despesa que é vinculada a linhas de receita que estão crescendo de forma muito expressiva porque o governo está ampliando a base arrecadatória, está aumentando a tributação, está aumentando o número de impostos, você acaba gerando uma dificuldade muito grande dessa conta fechar. E é aí que o mercado entra e fala para o governo que, galera, então, a gente precisa de reformas estruturais. E o que é uma reforma estrutural quando a gente fala de arcabouço? É você ter desindexação, que é tudo isso que a gente está falando, né, de tirar essa vinculação com o salário mínimo, de tirar essa vinculação com as receitas, né, as despesas que são vinculadas às receitas, e você ter uma mudança nessa dinâmica de crescimento, seja da quantidade de beneficiários dos programas, porque não adianta nada eu ter aqui um programa que não tem reajuste, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, e em cada mês a gente tem um aumento muito expressivo da quantidade de beneficiários, porque aí essa conta também não fecha, né? Assim, o orçamento é preço versus quantidade. Se eu tenho um limite no preço, mas eu não tenho um limite na quantidade, meu orçamento vai, de alguma forma, estourar de qualquer jeito. Então, essas são as demandas que o mercado apresenta para o governo, falando: olha, para o arcabouço funcional, eu preciso que você tenha essas mudanças estruturais. E aí, o que o governo oferece para o mercado?
pente fino. O que é que o governo oferece para o mercado? Eu vou fazer aqui uma revisão dos cadastros, vou fazer aqui uma revisão de problemas que eu mesmo, né, propiciei que tivessem esses programas, sejam fraudes, sejam benefícios indevidos, e deixa um pouco de lado essa agenda de uma reforma estrutural. Então, acho que hoje a grande, né, voltando ali à fala inicial, a grande ambiguidade é que a gente tem o mercado demandando algo para solucionar, ou, enfim, para pelo menos melhorar ou dar uma sobrevida para o arcabouço fiscal, e o governo entendendo que, ao entregar algum nível de ajuste pelo lado da despesa, mesmo que não seja o estrutural, ele já estabilizaria o mercado. Só que eu acho que não é isso que de fato está acontecendo. Enquanto a gente não tiver medidas concretas, resultados e dados que mostrem de fato que esse caminho de consolidação fiscal ele está à vista, a gente ainda vai gerar muita desconfiança. Essa desconfiança se traduz nesses prêmios de risco mais altos que a gente está né, enxergando aí no mercado e se refletem principalmente no ambiente que a gente está hoje, que o Banco Central brasileiro voltou a subir juros. Então, assim, de forma muito diferente do que é o comportamento lá fora dos Estados Unidos, que o Banco Central de lá está cortando os juros, né? Então, acho que tem tudo a ver essa miscelânea aqui de conversas, de reflexões, de debates sobre a questão fiscal, como que isso de fato teve um impulso importante na economia, na inflação e tudo isso, o que permitiu, né, ou na verdade o que propiciou um ambiente positivo para esse ano no sentido de arrecadação, de PIB, de tudo isso, mas que o Banco Central que olha para essas expectativas de inflação para frente enxerga que tem aí uma certa insustentabilidade, não só, né, nessas expectativas de inflação, mas também que esse fiscal não está ajudando tanto assim. Então, o Banco Central inverte o processo de corte de juros que começou lá no ano passado, vinha acontecendo, foi interrompido e agora a gente tem juros subindo. E aí a gente adiciona, né, a esse ambiente de juros subindo os prêmios de risco ainda mais altos por conta de todas essas desconfianças, de todo esse ruído e de toda essa comunicação que não consegue mais ser focalizada e acaba, de fato, gerando um ruído muito mais expressivo, né, e que impacta aí muito mais as classes de ativos de forma geral. Acho que tentei falar aqui um pouco de tudo e estamos aí para debater, para trocar ideia da forma como vocês acharem mais interessante. Obrigado, muito clara a sua explicação, mas você falando sobre isso me chama a atenção dois aspectos, né? Então, se o governo está no desafio de aumentar a base arrecadatória, ele mesmo cria para si uma armadilha quando ele vai discutir, por exemplo, a isenção de IR na fonte para salários de até 5 mil. O que significa? Bom, ou eu vou ter que achar outros bolsos para colocar a mão, ou eu vou ter que enfiar a mão mais fundo no bolso de alguém. Esse é um ponto. E outro ponto que eu queria explorar um pouco a tua visão é, tá bom, digamos que eu feche um bom orçamento. Como é que fica essa história do gasto do dinheiro via Congresso? Aquilo que o Congresso quer administrar, com o que ele quer ter na sua mão para poder aplicar, seja na emendas particulares, de bancada, que também é outro desafio. Como é que eu vou conter essa? Como é que eu fecho essa outra torneira? Na verdade, é uma torneira só, mas ela sai para duas caixas d'água diferentes. Então, um pouquinho disso, por favor. Exatamente, assim, a grande dúvida desses últimos dias, né, em relação ao fiscal, é justamente quais vão ser as medidas de compensação se de fato o governo apresentar essa proposta de aumento dessa faixa de isenção do imposto de renda até os 5 mil reais. As contas disso, eu estava essa semana inteira só com as bases de dados da Receita Federal, que são extremamente caóticas, para tentar fazer algum nível de simulação sobre esse impacto, né? Porque o que que a gente tem? São mais ou menos 40 milhões de declarações que a Receita Federal recebeu nesse último ano. 42 por aí, e assim, não necessariamente a quantidade de declarações são a quantidade de declarantes, né? Porque você pode declarar você pode retificar, então são inputs lá do sistema da Receita. E aí, se a gente pega, né, eles não entregaram essa abertura para a gente desse ano, mas a última que tem aberta a última faixa, as faixas de isenção do imposto de renda, a última faixa
ela é R$ 4.600. Ou seja, os 27,5% que é a última faixa do imposto de renda, ela só seria aplicada, na verdade, se o governo criar essa faixa, grande faixa de isenção dos 5 mil, e não fizer nenhum reajuste nessas outras faixas, seria algo como todo mundo é isento e a partir dos 4 mil, 5 mil reais, você vai pagar 27,5%. É algo assim, um pouco confuso o desenho dessa política pública, porque não faz sentido ter zero e depois 27,5, né? Teria que ter ali essa escadinha, teria que ter, de alguma forma, essa progressividade, que é uma das características importantes quando a gente fala de tributação da renda. Eu não tenho um desenho muito próprio do que é essa isenção aí dos 5 mil reais. E como que isso vai ser feito e qual vai ser o grau de reajuste das outras faixas. Como a gente não sabe isso, a gente não sabe o impacto. Porque eu preciso ter ali alguma premissa em relação a isso. O mercado fala de 25 bi a 100 bi, o que é um abismo, assim, né? A gente está falando de 0,25% de déficit a 1% de déficit. É realmente muito dinheiro, faz muita diferença o tamanho disso. E aí, acho que a sua pergunta principal é, beleza, mas de onde é que vai vir essa compensação? Né? O governo vai colocar a mão mais fundo no bolso dos que já pagam bastante mais imposto? No último dado da Receita que a gente tem algo como 8 milhões de pessoas na última faixa do imposto de renda. Então, se a gente pega que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, desses 200 milhões, 40 milhões são os declarantes. E desses 40 milhões, você só tem 8 milhões que pagam os 27,5%, talvez essa proporção, né, ela realmente fica muito mais. Você vai, ao invés de você expandir a sua base tributária, você vai estar, de fato, tributando só uma faixa muito pequena dessa população. E aí, uma das propostas que foram apresentadas como estão sendo estudadas pela equipe econômica é essa criação de um imposto mínimo entre 12% e 15% para rendimentos acima de R$ 1 milhão, ou para ultra ricos, que nem, né, assim, tem várias definições, não temos, novamente, né, não tem nenhum projeto de lei, não tem nenhum estudo, não tem nada, são só especulações sobre como que está sendo desenhado ali por parte do governo. E aí o ponto é esse, assim, até o momento que a gente tiver algo para fazer conta, vai ficar uma incerteza muito grande, uma volatilidade muito grande, vai ficar um processo complexo de fazer fechar essa conta. Chegou nessa semana, lá até as falas da Simone Tebet sobre um grande plano de cortes, de melhorias dos programas de políticas públicas, principalmente esses programas como o auxílio, o seguro-desemprego, enfim, outros auxílios. Novamente, temos só palavras, não temos aqui material para a gente chegar na planilha, colocar os inputs para ver o tamanho disso. E é isso que acaba, de fato, adicionando esses prêmios pela incerteza que a gente tem, né? Acho que o ponto central é esse. Enquanto, de fato, não for apresentado algo concreto, o mercado vai ficar especulando sobre qual que é o tamanho, de fato, desse rombo. Acho que a sua segunda pergunta também é importante, né, sobre as emendas parlamentares. Na política, não existe vácuo de poder, né? A gente tem sempre o poder sendo ocupado em algum momento em que se existe uma liderança fraca. E as emendas parlamentares, elas eram muito pequenas na proporção das despesas discricionárias do governo, porque a maior parte dessas emendas, elas entram nessa linha das despesas discricionárias. Desde a Dilma até o Temer, que, enfim, ele não era um executivo fraco, mas ele era o próprio parlamento na figura ali do presidente que assume depois do impeachment. O Ele mudou próprio só de cadeira, Bolsonaro né? É isso era um mesmo. grande primeiro-ministro, né, que a gente teve ali. E o Bolsonaro, que também ali teve uma certa relação com o Congresso mais de proximidade, a gente saiu de algo que era irrisório para 50 bi. E assim, 50 bi de emendas parlamentares é como 25% do seu orçamento discricionário. Então, hoje, o que a gente tem de fato é um controle muito expressivo do orçamento por parte do Congresso, de um Congresso que não está tão alinhado assim com o Executivo. Então, a grande questão não é
o Congresso tem o poder do orçamento. O Congresso tem um poder do orçamento e que ele não deve satisfação para o Executivo, e o Executivo não consegue implementar as pautas que ele tem interesse, justamente porque a grande moeda de troca que existia no presidencialismo de coalizão, que é o orçamento, hoje não está mais tão assim na mão do Poder Executivo. Então, fica uma situação de o parlamento, né, por definição, ele é muito mais provinciano, porque o deputado e o senador, ele é eleito pela pela base política dele na cidade, no município, no estado. Ele não tem um interesse nacional. Ele é provinciano por definição, e deve ser, assim, isso não é uma crítica, é a forma como a gente tem a representação política acontecendo. É um fato. E aí o ponto é, se você tem uma lógica provinciana com 25% da sua despesa discricionária, até a capacidade do governo de implementação das políticas públicas, dos projetos que ele tem como prioridade, que seja o PAC, que seja qualquer outra coisa, ele fica muito mais à mercê do próprio Congresso de conseguir, né, fazer isso sair do papel. E aí que a gente precisa entender o grau de governabilidade que o governo tem hoje, que é pouco, é baixo. É baixo justamente porque a gente teve, até como resultado, até já puxando aí um outro tópico, resultado das eleições municipais, uma reação popular de que a população ela está mais de centro-direita. Então, os interesses do Congresso talvez estejam até mais alinhados ali com alguma parcela relevante da população do que com o próprio executivo. Então, a gente está também ainda nesse ambiente em que as peças não estão claras sobre a mesa, né? A gente até brinca na ciência política que várias metáforas da ciência política é com xadrez, mas que, assim, são completamente erradas essa metáfora, porque no xadrez eu sei onde é que estão as peças, eu sei quais são as peças, eu sei o que cada peça pode fazer, eu sei que, sei lá, o bispo anda na diagonal, ele nunca vai andar para frente. E aí o ponto central é que na política a gente não tem essa simetria de informação que existe no jogo de xadrez. Então a gente ainda não está vendo as peças, a gente não sabe como as peças se movimentam, elas podem pular da cambalhota, passar por cima e assim, é, é esse ambiente que a gente tem que tentar decifrar e conseguir investir, planejar, enfim, é realmente muito complexo. No E, mínimo, Lorena, desculpa, no, mi- Luiz. Lorena, que país o empresário, o dono de empresa, vai pegar? Isso ele vai fazer o quê? Eu não estou dizendo quanto vai ser a inflação, quanto vai ser o dólar, se o país cresce 9 de verdade ou de mentira, se tem desemprego, mas o desemprego é inflado pelo Bolsa Família. Esquece. Qual é o país que o cara pega? Vai ter gente entrando na porta do negócio dele? Tem crédito? E se tiver, ele realmente é mais caro do que já é. Todas as empresas que Então, têm um problema chamado mercado financeiro de estrutura de capital, mas na boca pequena é classificado como falta de dinheiro para crescer, ou para pagar o seu giro, pagar sua folha de pagamento, o que o empresário faz? Herbert, eu acho que assim, se tem uma classe que eu realmente admiro no Brasil é o empresário. Principalmente porque o Brasil, e assim, vocês que são mais experientes que eu, pegaram todos os tipos de Brasil, né? Assim, o Brasil já teve hiperinflação, o Brasil já teve um monte de moeda, o Brasil já teve vários planos econômicos, o Brasil já quebrou, o Brasil já se recuperou, o Brasil já subiu os juros para 29%. Assim, eu acho que o empresário brasileiro ele tem uma grande vantagem que ele já passou por tudo. E ele é talvez dentro de um mundo em que hoje o problema é inflação e fiscal, que o problema de inflação e fiscal não é só do Brasil, tá? Assim, isso até nos Estados Unidos, na Europa, tudo isso a gente está tendo esse problema de inflação e fiscal. E se tem algum lugar do mundo em que o empresário ele é muito casca, ele já passou por tudo isso e ele sabe lidar com esse ambiente de incerteza, é o empresário brasileiro. Óbvio que eu acho que todo mundo gostaria de ter um ambiente menos desafiador, né? Eu não estou falando que é fácil, não estou falando que enfim, que é desejável esse ambiente. Mas eu acho que a gente tem hoje
assim, o empresário que sobreviveu, né, a toda essa complexidade macroeconômica que é o Brasil, de ter tido dois impeachments, da gente ter tido recessão, da gente ter tido tudo que se imagina a gente já teve. Ele tem essa resiliência. E aí eu acho que a gente tem que tentar olhar um pouco o copo meio cheio, tá? No sentido de, a gente passou por um processo de reformas estruturantes muito importantes nos últimos anos, principalmente ali no governo Temer e no início do governo Bolsonaro, que, que foram, né, os marcos regulatórios. Eu acho que eles são muito importantes para investimento no Brasil. Eles trazem algum nível de segurança jurídica, eles trazem investimento, eles trazem essa estabilidade necessária para se conseguir investir, que eu acho que isso é muito, muito importante. Independência do Banco Central vai ser colocada à prova no ano que vem, mas a gente tem aqui uma convicção de que a gente tem uma burocracia, né, bem estabelecida, a gente tem um processo bem definido no próprio Banco Central do que é a associação, de como é que funciona, de como é que é o corpo técnico que dá esse embasamento para os membros ali do Copom, que são, né, foi um avanço muito importante institucional que a gente teve. E marco de garantias, enfim, várias dessas questões que estão, eu acho que, melhorando esse nosso ambiente de negócios. Não acho que a gente esteja no melhor ambiente de negócios e muito longe do que é o ideal. Mas a gente veio caminhando para esse processo, né? Acho que é um processo longo e que a gente está num caminho. Além disso, é, a sua grande pergunta, né? A gente vai continuar tendo pessoas entrando na minha loja, comprando, consumindo, como é que vai estar esse nível de atividade? A gente não enxerga hoje uma recessão. E a gente não enxerga nenhuma recessão no Brasil e nenhuma recessão nos Estados Unidos, que é onde, inclusive, teria um pouco mais até de risco, e por isso que o Banco Central lá está cortando os juros. Não tendo uma recessão global, que é o nosso cenário base, a gente tem condições de, né, se estabilizar relativamente nesse patamar. E se eventualmente a gente tiver sinalizações positivas, não só sinalizações, né, mas medidas positivas concretas em relação ao fiscal, essa grande nuvem preta, essa grande névoa que a gente entende que está atrapalhando a visão do empresário, que está atrapalhando a visão do mercado, ela vai se dissipar um pouco. E aí a gente começa a ter uma máquina girando de forma mais eficiente. Se essa nuvem não se dissipar, mas a gente tiver um ambiente externo mais positivo, que é aqui o nosso cenário, né, que não é um cenário de recessão nos Estados Unidos, a gente também não está caótico. Não acho que a gente está aqui discutindo um ambiente de, enfim, crescimento negativo, do desemprego explodindo, de uma inflação explodindo. A gente não está nessa situação ainda. Obviamente, tudo acontece muito rápido e a gente precisa estar sempre vigilante, atualizando ali as nossas projeções, acompanhando o que está acontecendo. Mas eu acho que o copo meio cheio é que, por mais que as mudanças estruturais que eu acho que o mercado gostaria de ver não estão acontecendo, elas também não estão. Parece que não está indo para o outro lado. A gente não está falando aqui de uma expansão de gastos de forma, né, sem muito lastro. A gente tem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, falando que vão cortar ali alguns gastos, apresentar alguma coisa. Pelo menos o discurso está indo na direção certa. Agora, se ele vai conseguir ser implementado é uma outra pergunta e que a gente ainda vai continuar acompanhando para ver para onde é que vai. Mas, pelo menos para os próximos ano que vem e para o seguinte, a gente não tem hoje essa percepção de colapso da economia brasileira. Então, isso eu acho que para o empresário já traz algum nível de alívio de que, né, a gente não está ali caminhando para o que foi algo como 2014, 2015, que foram anos aí bem difíceis do ponto de vista macroeconômico. Não é esse o cenário que a gente tem hoje, tá? Nossa, que surpresa. Ufa, né? Ufa. Não, que surpresa, e uma surpresa que causa espécie, porque tem uns probleminhas acontecendo aí fora, né? Parece que a Europa está sem energia, parece que tem um probleminha entre Taiwan, Estados Unidos e China. Parece que Israel está envolvido numa confusão lá. A maior concessão de crédito é de armas. É, o Brasil, de fato, não é o celeiro do mundo.
é em tese, né? Vende soja para a China, vende uns frangos para a Arábia Saudita e ajuda a pagar as contas aqui. Mas está confuso. O nossa indústria está abastecendo OEM do leste europeu. A nossa varejo tem concorrente agora na China. Eles ficam olhando para a China só como um ambiente um lugar bom para se comprar barato pela capacidade de produzir, quando, na verdade, eles são o maior mercado consumidor do mundo hoje, mais do que os Estados Unidos. Então, você, se não está vendendo lá fora, você está fora. Mas Uhum, se você não vender para chinês, não estou falando em insumo, não, hein? Consumo, né? Quer ir para baixaria, vamos falar de Louis Vuitton por habitante, e você vai ver o que acontece. É um absurdo, né? E com tudo que vem atrás. Quer pegar Primark lá na Península Ibérica, na Inglaterra, você também vai ver que o negócio desmontou. Os Estados Unidos fraco, com Kamala ou com Biden, ou pseudo forte, equivocadamente, com Trump, né? Ou seja, os Estados Unidos é uma super de uma economia alavancadíssima e que nós estamos usando os mesmos remédios e instrumentos analógicos dos últimos 30 anos, quando o mundo está com uma pressão tão ambígua quanto, e nós temos que usar coisas mais prontas, mais interconectadas, mais ligadas, ou seja, é, aquela coisa local misturado com global está mudando de novo, mais do que realmente globalização, está mudando a lógica de fazer negócio. E os bancos que financiam o nosso país, ou seja, aquele déficit, na verdade, ele é financiado aonde? Ou seja, ele é financiado todo e qualquer ativo fixo ou variável neste país é fonte de financiamento do governo. Ou uhum. seja, então o déficit é o business dos bancos. Me perdoa que você é de banco. Eu não falo um petista, falo um conservador. Falo alguém que trabalhou em vários bancos diferentes. Eu tenho a consciência plena de que são forças que se locupletam. Então, nós temos o empresário, o empreendedor, o trabalhador PJ, não estou falando do cara que é o PJ, né? O PJ, dinheiro caro, consumidor duro, endividado, num país que cresce nas alíneas que eu não sei, porque lógico que o consumo vem via Bolsa Família. É lógico que os precatórios derramaram um monte de dinheiro no país, mas não é sustentável. É Então, isso. ou seja, eu não queria ser empresário hoje. Eu acho que o ponto, Herbert, é Muito bem. mau humor, viu? Não é a minha característica. Eu sou sempre o cara do copo meio cheio. Mas eu não consigo, olhando os números e as conversas que sou exposto, acreditar em Papai Noel. Assim, realmente, eu acho que o cenário ele não é fácil, ele está super desafiador. E mais do que isso, né? Assim, o que você comentou dessa lógica, essa lógica de uma desglobalização, né? Que a gente está passando pelo questionamento mesmo do que foi o desenvolvimento que a globalização entregou nos últimos 30 anos. Como que de fato isso foi revertido em benefícios para a sociedade, para as classes médias, para a evolução da renda. Assim, isso gera até os sentimentos antissistema que a gente vê nos políticos, ele tem muito a ver com essa promessa não cumprida da globalização, né? De que a gente tinha ali uma promessa de prosperidade que hoje boa parte da população, né, não se identifica. Mas, de novo, acho que é importante quando a gente olha, até pelo seu comentário da quantidade de países que a gente tem relação e comércio, a nossa, a nossa diplomacia, ela é muito bem, ela foi construída desde o Rio Branco, desde os nossos grandes pais da diplomacia, ela foi construída numa base muito sólida que dentro das relações internacionais de diplomacia a gente chama de equidistância pragmática, que é a gente está sempre negociando comercialmente com vários países e mesmo que esses países não comercializem entre si,
Então, a gente vende para os Estados Unidos, para a China, para o Irã, a gente fala com a Rússia, a gente fala com a Ucrânia, a gente tem uma relação diplomática muito bem consolidada com vários países. E isso, nesse ambiente de desglobalização, eu acho que é um grande ativo. E principalmente para a gente que está aqui no Brasil, no hemisfério sul, ocidental, que tem uma infinidade de energias renováveis, que tem uma matriz energética super limpa, num processo em que, independente de quem ganhe nos Estados Unidos, seja o Trump, seja a Kamala, a gente deve ter esse processo de nearshoring, friendshoring, de trazer as indústrias para mais perto e para países mais confiáveis dos Estados Unidos. E o Brasil, e toda essa questão da transição energética, de ESG, de tudo isso, também exige que essa procura de realocação das grandes cadeias produtivas venham para países que tenham segurança energética. Porque o que a gente percebeu até com a guerra da Ucrânia é que a segurança energética na Europa, ela de alguma forma é bastante instável, né? Não tão segura assim, porque É você frágil. passar, você Não é passar instável, é frágil. você perceber, né, que assim, se você entra numa guerra com a Rússia e ela fecha a torneirinha do gasoduto, você tem um problema energético num continente, o Brasil aqui, ele tem uma capacidade de ser autossuficiente na sua energia, numa energia limpa, numa energia renovável, que pode ser, se a gente conseguir, a gente é ótimo em perder boas oportunidades, né? Eu acho que assim, o Brasil tem um doutorado nisso. Mas se a gente conseguir minimamente capturar esse ambiente de né, até de mudanças mesmo nessas cadeias produtivas, vendendo um grande ativo que a gente tem, que né, grande extensão, população, energia renovável e a nossa diplomacia, que sempre teve ali relativamente de bem com todo mundo, a gente consegue atrair esse investimento. A gente só não pode fazer grandes besteiras, porque até o próprio investidor estrangeiro, né, não só o investidor no investimento estrangeiro direto, mas o investidor de portfólio também, ele olha para o mundo e o mundo inteiro está caótico. A gente não está, talvez, num ambiente em que está todo mundo bem e só o Brasil está ruim. A gente está num ambiente em que está todo mundo talvez pior que a gente. E aí, num relativo por exclusão, a gente não nos parece tão ruim assim. Porque a gente tem que lembrar que a gente já é o High-Yield do mundo. Né? Assim, a gente já é o risco, a gente já não tem grau de investimento. Então, a gente não está sendo comparado do ponto de vista institucional e do ponto de vista de investimento com os Estados Unidos, com a Alemanha. A gente está sendo comparado com a Turquia, a gente está sendo comparado com países que têm essas características de instabilidade e que talvez estejam piores do que a gente nesse ambiente atual. Então, entender que é sempre no relativo, né? E é sempre num ambiente em que a gente está bastante sendo observado por quem está olhando o todo. E aí, nesse ambiente em que se olha o todo, você vê e fala, poxa, talvez o menos pior seja ali essa galera que tem energia verde, que tem 200 milhões de habitantes, que tem um país relativamente democrático, que tem ali algum esforço, né, por mais que não seja o ideal e o eficiente, para trazer ali uma estabilidade fiscal. Acho que assim, estou tentando encher seu copo, não sei se vai surgir tanto Bem, efeito assim, muito mas eu obrigado. acho Você é a que primeira banqueira otimista que eu conheci na vida. Luiz, bola com você, meu amigo, Não, e aproveito para emendar aqui o meu muito obrigado a você. Você é craque. É aquela tenista que o cara está na rede mandando bola e você, com toda a classe, está devolvendo, está mandando por cima, tá mandando para o lado. Muito obrigado, viu? Luiz, bola contigo. já há algum tempo atrás, aliás, foi num evento lá nos Estados Unidos, logo que Trump foi eleito, e a gente estava numa palestra lá com Ian Bremmer, e aí perguntaram para ele, puxa vida, mas o Brasil com tantos problemas, né? Essa questão do Congresso, do governo, do impeachment e tal, e o Ian Bremmer respondeu assim, acontece que vocês que estão vivendo dentro do país, vocês olham muito no varejo. O investidor institucional olha no atacado, e no atacado ele olha esse cenário que você falou realmente, né? Essa conjuntura mais macro mesmo, né? Que torna
nada tão ruim quanto parece para nós que estamos sentindo dia a dia aqui, né, na Com pele. certeza. Só para alinhar, chegaram alguns comentários aqui da nossa audiência, tá? O nosso amigo Richard Dorner falando que o resultado das eleições criam dificuldades para o governo mexer muito nos programas sociais, agora diretamente, né? Porque já que ele perdeu tanta prefeitura, vai ficar tirando ainda dinheiro do povo, vai ficar mais difícil para ele. Sandra Capel falou que como você afirma que a população parece estar mais de centro-direita, e ela fala, mas é mais de centro-direita ou está cansada e indo atrás caçando outras opções, né? O que é bem provável, parece que no Brasil nós também aprendemos sempre a votar contra, né? A gente não vota em alguém, a gente vota contra alguém, né? Então, parece que esse é o cenário mesmo. O Eduardo Fernandes da Silva também falando que acho que a gente está mais carente, ao invés de ter programa de governo, passar a ter programa de Estado, né? Tá certo? Para Sim, ter algo que é mais consistente numa visão de longo prazo, né? Se você quiser exato. fazer algum comentário sobre isso, fique à vontade. E como a gente já está chegando mais ou menos no fim do nosso tempo, eu queria que você deixasse aquelas suas previsões de acerto para fim de 2025. Não, sem brincadeira, sua visão e sua mensagem para a gente para o Tá bom. próximo ano. Eu tenho pensado muito sobre essa questão dessa evolução da relação população-política, né, nesses últimos anos. E aí, o que que eu acho que, só compartilhando aqui com vocês a minha tese, que eu ainda estou desenvolvendo ela, mas acho que é legal a gente usar esse fórum também para compartilhar esse tipo de conhecimento. A gente teve, né, o governo PT durante 14 anos. E aí, antes, né, quando até talvez ali 2013, a gente tinha muito claro a disputa PT-PSDB, que era uma disputa partidária. E se questionava qual que é o papel do Estado, como é que deve funcionar, o que é política pública. Tinha ali algum nível de uma discussão político-partidária. A partir de 2013, né, com até as manifestações de julho, todo aquele movimento que começou ali a se questionar sobre é contra tudo e contra todos, a gente é contra tudo que está aí, a gente passou a ter uma relação entre o PT e o anti-PT. Né? Passou ali a ser, eu não me vinculo a partido nenhum, eu sou só contra tudo que está aí. E aí, a partir mais ou menos ali dos 2017, 2018, a gente passou a ter esse processo de uma simbiose do que é do PT com o sistema. E aí virou sistema e o antissistema. Não mais o PT, mas o aparelhamento do PT de todas as instituições, seja do STF, do Congresso, enfim, das escolas, enfim, de todos os ambientes, das universidades, de todos os ambientes institucionais que a gente tinha, por um processo social de ter ficado muito tempo ali no poder, o que é uma característica aqui né, que foi a democracia aqui do Brasil dos últimos anos. E aí eu acho que nesse processo de sistema antissistema, em que a própria esquerda ela passou a se identificar muito mais com as pautas ideológicas no sentido identitárias. Quando você tinha PT-PSDB, que era uma disputa partidária, a disputa partidária ela acaba na urna. Quando você passa a ter uma disputa identitária, que é nessas pautas identitárias sendo construídas e uma outra pauta contra essas pautas identitárias que a esquerda vem construindo, a identidade, por definição, ela é uma construção moral. E por ser uma construção moral, ela não acaba na urna. Você não deixa de ser, enfim, você não deixa de ser evangélico, você não deixa de ser ali, eu brinco com meu namorado, ele não deixa de ser flamenguista porque o Flamengo perdeu. Ele vai continuar sempre sendo flamenguista. Então, eu acho que esse processo da polarização no Brasil vem muito dessa identificação da esquerda com o sistema, desse sistema sendo algo ruim, corrupto e que, né, deve ser superado, e que cristaliza essas posições que são identitárias e que, por serem identitárias, elas são muito maiores do que a expressão política, que é o partido, que é a urna, que é ali a cada 4 anos você definir quem que vai ser o seu próximo governante. E aí, com isso, se inclusive afeta qual vai ser a emissora de rádio que você vai escutar, qual que vai ser a escola que você vai colocar o seu filho, qual que vai ser, enfim, as marcas que você vai consumir. Porque num ambiente em que
se, né, acho que a política ela se embrenhou nesse processo de construção identitária, ela fica depois muito mais difícil de você separar, de você ter ali né, voltar ali para um sistema partidário. Que, inclusive, o que a gente percebe nessas eleições e depois é que os próprios partidos eles não têm mais um programa político, né, uma identidade partidária, ou algo que definam eles de forma muito, né, distintiva um do outro. Então, acho que o problema nesse ambiente, ou talvez o desafio que a gente tem do ponto de vista, né, enquanto cidadão, é justamente talvez entender que essa polarização ela está aí dessa forma, né, e tentar, na verdade, construir as pontes, de, né, desarmar a população nesse sentido de, né, acho que está todo mundo muito na defensiva, está todo mundo muito ainda num processo de, né, talvez a existência do outro ameaça a minha existência, tem uma coisa um pouco muito, né, acho que embranhada aí na sociedade, e deixar essas disputas do Fla-Flu, né, deixa para o estádio, deixa ali para o ambiente, a cada 4 anos a gente briga de novo, mas assim, tentar fazer com que as relações no dia a dia se tornem mais leves, porque eu acho que é isso que importa, assim, né? Acho que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ganhar seu dinheiro, quer trabalhar, quer sustentar sua família, e ficar brigando por política não faz, né, não faz parte, acho que, da cultura brasileira, e também a gente não precisa disso para, né, isso não ajuda no processo de desenvolvimento do país. E aí eu acho que com isso, né, acho que encerro aqui minha fala no sentido de tentar, ao analisar a política, olhar sempre para de fato o que está acontecendo, porque muitas vezes as próprias notícias que saem, elas saem meio truncadas, elas saem às vezes muito ou pessimistas ou, né, apontando um certo apocalipse, e que se a gente volta para os números, se a gente volta para o que a gente tem de dados, né, dos números do desemprego, dos números do próprio PIB, a gente vê que não está bom, mas também não está o fim do mundo, né? E assim, sendo um eterno nota 7, acho que o Brasil continua passando de ano, com sufoco, pegando uma recuperação ali, uma outra, mas sem, de fato, entrar num processo muito pior de uma deterioração aí da economia como um todo. Mais ou menos essa acho que é a mensagem que eu gostaria de passar. Obrigada. Lorena, muito, muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por todo esse conteúdo, essas provocações que você trouxe. Sem dúvida alguma, isso nos ajuda muito a refletir pelo futuro que nós temos. Uma das coisas mais interessantes que a gente ouve nesse mundo empresarial é começar a discutir o projeto para o ano que vem, e aí sempre vem aquela frase: não, mas o ano que vem vai ser um ano atípico. Aí a gente se leva a perguntar: mas quando o Brasil teve um ano típico? Né? A gente nunca teve um ano típico, está sempre com alguma novidade acontecendo. Nós vamos ter que realmente encarar e continuar tocando nossos projetos, nossas empresas, nossas profissões. Então, muito obrigado mais uma vez, muito rica a nossa conversa aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco em mais esse mês ao vivo, lembrando que a partir de amanhã esta conversa que está sendo gravada será transmitida, ficará disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, um grande abraço, até o próximo Mesa ao Vivo.